Olá, vamos para mais um shot de direito eleitoral. Como eu havia postado na página, hoje eu vou corrigir um simulado elaborado pelo professor Bruno de Oliveira, tá? Depois procure o perfil dele lá no Facebook. Ele é professor de direito eleitoral e eu havia mandado mensagem para ele pedindo para corrigir o simulado e ele, liberou tranquilo. E já postou um outro simulado referente à súmula 21.538 TSE. Então esse vai ser o nosso próximo shot de direito eleitoral. Eu pretendo corrigir esse simulado que ele fez também. Hoje eu vou corrigir o simulado de competências da Justiça Eleitoral, tá? Vou tentar fazer esse shot o mais breve possível, porque são 20 itens. Mas eu quero, o que eu quero com esse shot? Seguinte, competências. Como que nós vamos fazer para na hora da prova ter o discernimento para saber o que é TSE, TRE, juiz eleitoral e junta, tá? Então essa que vai ser as principais dicas. Como eu havia postado, eu pedi para vocês fazerem um simulado sem ler a lei. Quem não tivesse lido ainda, para não ler e nem consultar. Tá? Para ver se você tem essa coisa assim, esse discernimento, assim, para poder saber o que você usou, qual a ferramenta que você usou para distinguir um órgão do outro, certo? Então eu vou dar essas dicas aqui também. Eu fiz assim também. Por quê? Porque as competências da Justiça Eleitoral estarão lá no Código Eleitoral. E no edital TRE Minas, e eu acredito que nos próximos editais TRE, vão cobrar a parte do Código Eleitoral justamente isso, tá? Que é o título 1, 2, 3 e 4. TSE, TRE, juiz e junta. Então, deve cobrar competências. Por que deve cobrar competências? Porque a composição você deve ler na Constituição Federal. Tanto que na lei fala, vide artigo 120 da Constituição Federal. Para consultar a Constituição Federal, porque lá é o que está atualizado. Aqui ainda está meio desatualizado. Então, nós aqui do Código Eleitoral, nós vamos tirar as competências de cada um desses órgãos. Ok? Então, até pus aqui uma ressalva que cuidado com o Código Eleitoral, consulte a Constituição Federal para olhar a questão da composição dos órgãos. Então, vamos lá. Ele colocou lá no simulado lá, aqui ó, a carinha no simulado. Simulado de competências da Justiça Eleitoral, para o TRE Minas e TRE Goiás, que está aí, mas outros TREs vão vir por aí. Tá? Então, de acordo com os códigos abaixo, faça correspondência das competências com o órgão da Justiça Eleitoral da forma correta. Se você não fez esse simulado, para o vídeo, vai lá, faça, sem consultar, sem nada, e depois volta, tá? Para a gente discutir isso aqui. Então, as competências do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, nós vamos achar no artigo 22 e 23. No artigo 22 são as atividades jurisdicionais. No artigo 23, atividades não jurisdicionais, administrativas, digamos assim. No Tribunal Regional Eleitoral, as competências, artigo 29, atividade jurisdicional e artigo 30, atividade não jurisdicional. Juízes eleitorais, artigo 30, juízes eleitorais, artigo 40. Então, antes da gente... Aqui, ó, Bruno Oliveira. Tá? Atenciosamente, Bruno Oliveira. Tá aqui, Facebook... Tá? Depois dá uma olhadinha lá na página do professor. Então, o mais importante para a gente poder distinguir a competência de um órgão do outro é a questão da simetria. Quando a gente fala de presidente e vice-presidente da República, a gente está falando de TSE. Quando a gente fala de cargos de Estado e cargos federais, a gente está falando de TRE. Sim, federal também. Então, deputado federal, senador, deputado estadual, governador e vice é TRE. Agora, os cargos municipais é os juízes. Então, prefeito, vice-prefeito e vereador, juiz eleitoral. Então, a gente vai saber distinguir TSE e TRE por aí.
As competências são muito parecidas, só vai mudar essa questão dessa regionalidade. Se vai ser uma coisa mais regional ou se vai ser uma coisa nacional, tá? Agora, as competências dos juízes eleitorais e das juntas tem que decorar. Por quê? A das juntas, que é o artigo 40, é pequenininho, mas são fundamentais e você corre o risco de confundir com o juiz, tá? Agora, o do juiz também não é grande, é pequeno e dá para decorar também. Agora, TSE e TRE, nós vamos ver que pelos cargos ali utilizados no artigo, né, no inciso, dá para saber se é TSE ou TRE. Então, vamos começar a correção. Vamos lá. Item 1. Processar e julgar originalmente, eu já vou destacando na leitura para a gente poder ler só uma vez, tá? Processar e julgar originalmente o habeas corpus ou mandado de segurança em matéria eleitoral, contra ato de autoridades que respondam perante o Tribunal de Justiça, TJ. Opa! Então, ali, segunda instância, justiça comum, estadual. Poxa, vai ser o quê? Por crime de responsabilidade em grau de recursos, os denegados ou concedidos pelos juízes eleitorais. Opa, que está ali embaixo. Ou ainda, o habeas corpus quando houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração. Então, é isso que eu quero fazer com vocês. Eu não estou lendo a lei, eu estou lendo o simulado, eu estou lendo aqui como se fosse minha opção, minha alternativa de prova. Então, eu vou usar o discernimento. Falou em Tribunal de Justiça, falou em juiz eleitoral, então é TRE, ok? E onde que está isso? Para eu confirmar, artigo 29, inciso 1º, letra E do Código Eleitoral. Então, número 1, TRE. Item 2. Processar e julgar originalmente a suspeição ou impedimento aos seus membros, ao Procurador-Geral e aos funcionários de sua secretaria. Poxa, Procurador-Geral só pode ser o quê? TSE, tá? Artigo 22, inciso 1, letra C do Código Eleitoral. Deixa eu ver se esse é C mesmo, porque esse C tá meio esquisito. É, C mesmo, tá? Letra C do artigo 22, inciso 1º. Tá vendo? Se tivesse procurador regional, aí seria TRE. Então, na hora da prova, calma, caiu competência, calma, respira. Vai eliminando ali o que você já tem certeza. Tá na cara. E tem uma competência dessa TRE que é igualzinho, só vai trocar o geral por regional. Tá? Então, tem que ficar atento a isso. Então, item 2, TSE. Item 3. Impedir diploma aos eleitos para os cargos municipais. Tá? Desculpa. Expedir diploma, volta aí. Expedir diploma aos eleitos para cargos municipais. Essa é uma das principais funções da junta. Por isso que eu falei. Tem que decorar juiz, tem que decorar junta. Esse é uma das principais funções da junta eleitoral. Quem vai expedir o diploma de eleito para os cargos municipais é a junta. Artigo 40, inciso 4º do Código Eleitoral. Tá? Então, no caso de juiz e junta, por isso que tem que decorar. TRE e TSE dá para, né, servir aqui. Item 4. Processar e julgar originalmente o habeas corpus ou mandado de segurança em matéria eleitoral, relativa a atos da Presidência da República, dos ministros de Estado e dos tribunais regionais. Não vai ser TRE que vai ficar mandando TRE, né? Ou ainda, o habeas corpus quando houver perigo de consumar a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração. TSE, falou em presidente, falou em ministro de Estado, falou em TRE, né, só pode ser TSE, artigo 22, inciso 1, letra E do Código Eleitoral. E é a mesma coisa do item 1, tá vendo? Só vai adaptar ali para, né, a localização ali, a região ali. Ordenar o registro e cassação do registro dos candidatos a cargos eletivos municipais e comunicá-los ao Tribunal Regional. Ordenar registro e cassação, se ele é municipal, já é ou juiz ou junta.
Mas ordenar registro de cassação, com certeza não é a junta, é juiz eleitoral. Artigo 35, inciso 12 do Código Eleitoral. Tá vendo? É tranquilo, sem desespero, mas tem que ler a lei? Lógico. Indicar ao Tribunal Superior as zonas eleitorais ou sessões em que a contagem dos votos deva ser feita pela mesa receptora. Olha, tem que tomar cuidado com isso aí. Você vai indicar ao TSE as zonas ou as sessões em que a contagem dos votos deva ser feita pela mesa receptora. Quem que vai fazer isso? Vai ser o TRE. Quem que vai ter o contato com o TSE? O TRE, não vai ser o juiz que vai passar por cima do TRE e já vai conversar direto com o TSE, vai ser o TRE. Então, item 6, TRE, artigo 30, inciso 6º do Código Eleitoral. Item 7, processar e julgar originalmente as impugnações à apuração do resultado geral, proclamação dos eleitos e expedição de diploma na eleição de presidente e vice. É lógico que vai ser o TSE, tá? Artigo 22, inciso 1º, letra G do Código Eleitoral. Então, item 7, TSE. Item 8, apurar no prazo de 10 dias as eleições realizadas nas zonas eleitorais, sob a sua jurisdição. Bom, quem que vai apurar as eleições? Quem que faz a apuração das eleições? Nesse caso, você viu que não dá muita dica, mas aí vai ser questão de ter certeza da competência. Apurar eleição é junta eleitoral que vai fazer isso, tá? Eu vi um comentário de um professor sobre essa questão no prazo de 10 dias. Não se aplica mais, é do professor Fernando Castelo Branco. Por quê? Por causa da urna eleitoral. Hoje a apuração é no mesmo dia, tá? É só uma observação. Então, a apuração de eleição em zonas eleitorais, artigo 40, inciso 1º do Código Eleitoral, junta eleitoral. Item 9, fornecer aos que não votaram por motivo justificado e aos não alistados por dispensados do alistamento um certificado que os isente das sanções legais. Poxa, quem que vai fazer isso? Vai ser o juiz, tá? Artigo 35, por isso tem que ler, para diferenciar bem juiz de junta. Artigo 35, inciso, deixa eu fazer as contas, 18, Código Eleitoral, tá? Então, item 9, juiz. 10, propor a criação de TRE na sede de qualquer dos territórios. Quem vai propor criação de tribunal regional na sede de qualquer dos territórios? É lógico que vai ser o TSE, tá? Artigo 23, inciso 5º do Código Eleitoral. 11. Aprovar a divisão dos estados em zonas eleitorais ou criação de novas zonas. Essa aí eu tive que tomar cuidado. Por quê? É divisão dos estados, ou seja, todos os estados em zonas eleitorais ou a criação de novas zonas. Então, quem que é? TSE, Superior Eleitoral. Artigo 23, inciso 8º do Código, tá? Então, ficar atento a esse aí. 12. Resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos da contagem da apuração. Calma, respira. Será que é juiz ou é junta? Como está relacionada ali a verificação durante os trabalhos de contagem da apuração, quem é que apura os votos mesmo? É a junta, tá? Então, o item 12 é a competência da junta, artigo 40, inciso 2º do Código, tá? Então, por isso que tem que decorar bem as juntas, as competências das juntas eleitorais e dos juízes, para não ter dúvida na hora. Processar e julgar originalmente o registro e cancelamento do registro dos diretórios estaduais e municipais, de partidos políticos, bem como de candidatos a governador, vice-governador, membro do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas. Tranquilo demais, não? TRE, artigo 29, inciso 1º, letra A do Código, tá? Então, é isso mesmo que eu quero apontar, a simetria.
tem que ficar atento a isso, essa questão dessa simetria de um para o outro. 14. Processar e julgar originalmente os conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do respectivo estado. Poxa, se está acontecendo, a briga está acontecendo em primeira instância ali, quem que vai resolver o conflito? A segunda instância, que vai ser o TRE, artigo 29, inciso 1º, letra B do Código, tá? Se fosse entre juiz de um estado e Tribunal Regional Eleitoral de outro estado, aí teria que ser o que está logo acima, que é quem? TSE. Tá vendo? Tem que ficar atento a isso. 15. Processar e julgar originalmente a suspeição ou impedimento aos seus membros, ao procurador regional e aos funcionários de sua secretaria, assim como aos juízes e escrivães eleitorais. TRE. Tranquilo, né? Artigo 29, inciso 1º, letra C do Código, tá? Regional, juiz, bem parecido com o TSE, porém aplicada a simetria. 16. Constituir as juntas eleitorais e designar a respectiva sede e jurisdição. Bom, constituir as juntas e designar a respectiva sede e jurisdição, aí você já tem que ficar mais atento. Será que é juiz? Será que é TRE? Vai ser o TRE, tá? Artigo 30, inciso 5º do Código, tá? É a função não jurisdicional, tá? Entre as competências não jurisdicionais do TRE, ok? Por isso que tem que, apesar da gente aplicar o macete, digamos assim, né? Não, o raciocínio, melhor dizendo, da simetria, esses, para poder conseguir diferenciar juiz de junta e algumas competências do TRE, tem que ler a lei. 17. Processar e julgar originalmente os conflitos de jurisdição entre os TREs e juízes eleitorais de estados diferentes. Poxa, Marrete, você falou isso antes, avacalhada. Falou antes da hora. Foi, eu empolguei aquela hora. Esqueci que ia vir mais pra frente. TSE, juiz de um estado. TRE do outro, quem está logo acima? TSE. Artigo 22, inciso 1º, letra B do Código. Tô falando letra B, mas é só para ser mais fácil, tá? A linha B. 18. Cumprir e fazer cumprir as decisões e determinações do Tribunal Superior e do Regional. Eu estou recebendo ordem do Tribunal Superior. Pode ser TRE ou juiz. Mas se eu estou recebendo ordem do Tribunal Superior e do Regional, então é o juiz, tá? Então, item 18 é juiz eleitoral. Artigo 35, inciso 1º do Código. Então, ordem do TSE. Pode ser tanto TRE quanto juiz. Ordem do TSE e do TRE. Só pode ser o juiz, tá? E o juiz vai mandar em quem? Bom, ele vai organizar os trabalhos ali da junta. 19. Organizar a sua secretaria e a corregedoria geral, propondo ao Congresso Nacional a criação ou extinção dos cargos administrativos e a fixação dos respectivos vencimentos, provendo-os na forma da lei. Corregedor geral, de quem que é? É do TSE, vai sair de dentro do TSE. Artigo 23, inciso 2º do Código. Corregedor geral, TSE. Corregedor regional, TRE. E para acabar, item 20, dirigir os processos eleitorais e determinar a inscrição e exclusão de eleitores. Você acha que junta tem poder para incluir e excluir eleitor? Lógico que não. Então vai ser competência de quem? De juiz eleitoral. Artigo 35, inciso 8º do Código, tá? Então, perceberam que é tranquilo no sentido da gente raciocinar a questão da simetria, certo? Tem que dar uma lida na lei, tem que brincar um pouquinho com esses simulados, porque é isso que vai ser cobrado. Acredito eu que vai ser cobrado sim para o TRE Minas, questão de competência, já que regimento interno só tem 2 questões, tá? E para os demais TREs também, né? Como a base é o Código Eleitoral, vai ser para todo mundo, ok?
Deixa eu ver mais um último comentário para fechar esse shot, que tá gigante. Próximo simulado vai ser a da resolução, tá? E aí imprimam, façam sem consultar nada, para a gente ver essa questão do raciocínio, para a gente treinar essa questão desse discernimento na hora da prova, porque o próprio simulado já diz, né? O nome, simulado, é fingir que você está fazendo a prova, tá? Aqui, ó. Esse simulado, para deixar claro os direitos eleitorais, foi criado em concurseiro 24 horas, professor Bruno Oliveira. Beleza? Fechamos então o simulado do professor, o primeiro simulado do professor. Vamos agora para o segundo. Ele já disponibilizou na página. Vou disponibilizar na página do Shot de Concurso também. Imprime lá e vão fazer. Valeu? Até mais.